Abra sua Bíblia nessa noite, na segunda carta de Paulo aos irmãos que estavam ali juntos, com o jovem pastor Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O Senhor, ele é meio doido, Ele deixa a gente, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, esse Deus não é gente. E por causa dele não ser gente como a gente, ele deixa a gente doido no meio dessa gente. E aí a gente fica realmente muito doido com o que o Senhor ele realmente quer fazer com a gente. 2 Timóteo 3, do verso de número 2 em diante, nós vamos ler aqui. Esse trecho da palavra fala acerca dos últimos dias. Nós já lemos essa palavra aqui outras vezes, e na verdade o Senhor tinha colocado uma palavra muito, muito poderosa no meu coração para estar ministrando por esses dias, mas como Ele é o governante dessa casa que sou eu, e Ele dá o comando para nós mudarmos aquilo que a gente iria falar. Então realmente o Caio sabe disso, porque o Senhor queimou essa semana no meu coração. Eu falei para o Caio, Caio, essa semana o Senhor queimou um negócio no meu coração. É um negócio muito louco, mas só que o Senhor é mais louco que os nossos negócios, que são muito loucos. E Ele vem e muda tudo, porque Ele sabe que alguém aqui, eu principalmente, preciso ouvir isso essa noite, amém? Então vamos ler, diz assim, olha, a partir do verso número 2, capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos ler até o 5, diz assim: pois muitos serão egoístas, serão avarentos, muitos serão orgulhosos, vaidosos, muitos serão xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Verso 4, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, fique longe dessa gente. Muito provavelmente na sua Bíblia vai estar alguma coisa um tanto quanto diferente escrita aí, Então a gente vai falar tudo isso que está escrito aqui, que está escrito aí na sua Bíblia também, tem o mesmo significado. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre conceito de renúncia. Abra sua Bíblia agora em Tito, capítulo de número 2, verso de número 12. Sabe onde fica Tito? Tiago leu essa semana aqui, quinta-feira. Ele leu Tito. Então, você chegou em Timóteo, 2 Timóteo, nós lemos, você vai jogar só uma folha para frente, você já chegou em Tito. Aleluia. Capítulo de número 2, verso número 12, diz assim: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e também as paixões mundanas, e também nos ensina a vivermos neste mundo uma vida prudente, uma vida correta e dedicada a Deus. Então nós lemos Timóteo e lemos Tito. Vamos para a palavra de Deus, uma aplicação muito simples para nossas vidas hoje. Nós estamos, querido, na reta do fim. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta para Timóteo, dizendo assim para Timóteo: Timóteo, não dá mais tempo da gente parar para observar o que acontece ao longo da nossa caminhada. Nós estamos agora em tempo de avançar sempre, retroceder jamais. E Paulo, ele começa a dizer para Timóteo assim: olha, eu tenho que me esquecer das coisas que para trás de mim ficaram, e eu tenho que olhar para aquelas que estão adiante de mim, e acelerar os meus passos. Então você precisa apertar os passos adiante. Fala para o seu vizinho aí, meu irmão, prossiga, aperte os passos. É uma corrida que Paulo está dizendo o seguinte, que existe um prêmio que nos aguarda, e esse prêmio é poder entrar na presença do Senhor,
Esse prêmio é poder, através da renúncia que nós praticamos todos os dias, podermos estar mais perto do Senhor. E para isso eu preciso tomar algumas atitudes importantes para a minha vida. Eu preciso ser uma pessoa que eu não fico apenas observando o que acontece nessa era presente. Eu tenho que observar, querido, como está o meu dia a dia com o Senhor. De renúncia em renúncia, eu conseguirei manifestar a minha fé. À medida que eu renuncio aquilo que me faz mal, eu manifesto a minha fé. E quando eu manifesto a minha fé, eu começo então a andar, a me mover, a se mexer no sobrenatural. Algo que é espiritual, que não tem nada a ver com aquilo que se dá nessa terra. Nós sabemos que nós estamos aqui como transeuntes, que estamos de passagem, e daqui a pouco a gente vai embora, porque a nossa pátria, o salmista disse que não é aqui, e sim lá no céu. Então fale para o seu vizinho: a sua casa eterna, meu irmão, não é aqui. Fala para ele: fica tranquilo, é no céu. Amém? Então lá no céu não tem corrupção, lá no céu não tem variações de intelectualidades, de pensamentos, não tem discussões esquerdistas, de direita, por aí vai. Lá no céu existe apenas um único rei, o nome dele é Jesus, e diante desse rei, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Eu e você, todos nós, crentes e descrentes, iremos nos curvar ante o senhorio de Cristo. Então, ensinando um pouquinho sobre estar renunciando às coisas, né? Está dizendo para nós acerca da impiedade, das concupiscências mundanas. Nós precisamos viver neste presente século sóbria e piamente, uma vida realmente regada com o amor, graça e misericórdia de Cristo. Nós só podemos olhar para nós no espelho e ver o que reflete em nós de Jesus à medida em que eu renunciar. Querido, renunciar são muitas coisas que nós temos que aprender a renunciar. Às vezes, para que eu cresça em Cristo Jesus, eu tenho que renunciar a alguns amigos, entre aspas, para que eu possa avançar na presença do Senhor. Talvez alguém está aqui andando, sabe, com alguma pessoa que não agrega Jesus na sua vida. E aí a palavra de Deus vem e diz para nós renunciar. Jesus renunciou muitas coisas para que ele pudesse cumprir com o trabalho que ele veio para prestar a nós, a humanidade. Primeira coisa que Jesus renunciou foi a sua posição, o seu status de filho de Deus, aquele que estava sentado à destra do Pai, desde o firmamento, desde que quando o Senhor decidiu fazer o céu e a terra e tudo que nela há, Jesus já havia colocado à disposição do Pai em renúncia. Eu renuncio, papai, a minha posição de teu filho aqui na tua presença, e eu quero ir, pode me enviar lá na terra. Jesus renunciou também a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos viver. Jesus, ele renunciou, e nós precisamos aprender a renunciar. Porque você e eu precisamos renunciar por esses dias. Aí, meu irmão, é uma atitude que é individual, é uma atitude que é minha, é sua, é nossa, é de quem quiser, mas precisa ser praticada as ações de renúncia. Renunciar o meu egocentrismo, renunciar o meu temperamento. Eu sou uma pessoa geniosa. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite, talvez você é um cara genioso, que tem um gênero forte, bravo, iracundo. Renuncie essa vida que você tem levado até aqui. Renuncie esse negócio. Talvez você conhece alguém que quer ser o que não é. Você conhece alguém que é cheio de blá blá blá. Renuncie esse negócio e venha para Cristo. Olha para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. Jesus Cristo está nessa noite batendo na porta do nosso coração e dizendo até que ponto você é capaz de renunciar por amor
a mim. Sabe, querido, são escolhas que ninguém pode fazer por ninguém. Eu não posso fazer escolhas por você, cara. Eu não posso, eu não tenho esse poder. Você não pode fazer uma escolha por mim, você não tem esse poder. Mas nós podemos fazer escolhas, e a primeira delas é renúncia. Renuncia. Chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, tudo que eu fiz, que eu sei que não é do teu agrado, ninguém precisa falar nada para ninguém, ninguém precisa mandar indireta para ninguém aqui. Cada um de nós sabemos quem nós temos sido, o que nós estamos fazendo com a salvação de Jesus. Jesus veio, meu irmão, para te salvar. Fala isso para o teu vizinho. Jesus morreu por você, para te salvar. Isso é fato. Agora, a gente precisa se mover nessa salvação. Senão, querido, eu posso retroceder. Eu dou 10 passos para frente. Se eu não renunciar, eu posso dar 10 passos para trás. E Paulo, ele vem e fala assim para Timóteo: Timóteo, nós estamos nas estações da correria. Mas não essa correria que a gente está vendo aí, as pessoas correndo para querer comprar, o primeiro comprador lá da Black Friday, o primeiro comprador lá da promoção que vai ter não sei na onde. Não é essa correria que Paulo está dizendo para Timóteo, é a correria que nos levará para o céu. Quem está afim? Quem está afim nessa noite? Quem está afim nessa noite? Que eu estou afim, Senhor, de renunciar. Então entra nesse barato, querido, deseje isso. Você fica afim de tanta coisa, mas muitas vezes não está afim de fazer o básico do básico. O beabá do cristianismo começa com renúncia. Quer um exemplo muito claro? Jesus estava lá falando de salvação. Chegou um carinha lá e falou bem assim para Jesus, com todo amor: mestre. Talvez ele fez até um ato de reverência: mestre. Ele entrou na presença do mestre, o mestre falou para ele: fala aí, mano, senta aí, velho, vamos trocar uma ideia aí. Ele sentou lá, puxou uma cadeira do lado de Jesus, e ele falou assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Cara, Jesus olhou para ele: cara, é muito simples, renuncia a tudo. Ele falou: mas eu sou um cara legal, eu faço boas ações, eu vou no templo, eu apresento um sacrifício. Jesus falou para ele: beleza, cara, você faz tudo certinho, só tem um negocinho pequenininho, você tem que pegar tudo que você tem aí, vende esse negócio, taca fogo nas coisas, e pega o dinheiro que sobrar dessas coisas e dá para os pobres. Cara, aquele jovem ficou frustrado, porque ele não estava pronto para renunciar. Muitas vezes, querido, você não se sente pronto para fazer isso, para fazer aquilo. Sabe por que você não se sente pronto? Não é porque você não está pronto. Entenda isso nessa noite: você, quando tem Jesus, sempre estará pronto. Agora, você diz para você mesmo que não está pronto, porque você tem medo de renunciar a algumas coisas. Então, o que é mais importante, os seus medos ou aquilo que realmente lhe produz salvação? Eu penso comigo todos os dias, pela manhã, quando eu acordo, eu falo: Senhor, a salvação é mais importante do que tudo nessa vida, e ponto final. E quando a gente fala de salvação, aí você tem que pensar num todo e também no individual, porque ninguém pode salvar ninguém senão Jesus. Agora, Jesus está dizendo: eu tenho salvação para você, mas você precisa renunciar a algumas coisas. Aí muitas vezes a gente pega a posição desse jovem e diz para o Senhor: não dá, eu quero viver assim mesmo, eu vou continuar minha vida desse jeito mesmo, Jesus. Só que Jesus, ele já falou para nós: se não tiver renúncia, meu irmão, fala para o seu irmão assim: nananina, não tem salvação, tem que renunciar. Mas vai doer, deixa que doa. Ele diz assim: eu abro a ferida e eu vou ligar. No original está dizendo o seguinte: eu abro a ferida, eu vou costurar de novo, e vou colocar o bálsamo em cima, e vou curar você. Mas você tem que estar pronto. E você está pronto nessa noite? Eu creio que sim, porque nós já temos Jesus em nós, e nós já assumimos essa posição. Eu sou de Cristo, Cristo habita em mim. Então pronto, resolvido essa parte. Essa parte está resolvida, amém? Prossigamos.
Estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão trocando seus valores éticos, morais, principalmente religiosos. Isso tem sido deturpado dentro da igreja. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cada dia mais egocêntricas, consumistas e amantes de si mesmas. É um dos trechos que nós lemos aqui em Timóteo, capítulo 3. Diz que nos finais, nos últimos dias, o homem se tornaria avarento e amante de si mesmo. Esse amante de si mesmo, nos originais grego, quer dizer o seguinte: uma pessoa que olha somente para as suas questões. E a gente se esquece das questões que não é nossa, mas que são do Senhor. Andar com Jesus exigirá de mim, de você, algumas questões. Por exemplo, o Senhor, Ele disse para mim e para você hoje: você está pronto para renunciar? Ele disse para aquele jovem isso. Falta-lhe uma coisa, rapaz: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Ele não estava pronto para aquela questão, mas para as outras questões, ele tinha uma palavra na ponta da língua. Quando Jesus falou para ele sobre ir para o templo, ele diz: eu vou. Quando Jesus falou de sacrifício, eu dou. Quando Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha, ele afinou a viola. Ele não conseguiu renunciar naquele momento, e por conta disso, naquele instante, ele sai dos anais das histórias bíblicas. Você não ouve mais falar daquele jovem. Então, muito provavelmente, ele pode ter corrido riscos e ter, de repente, perdido a salvação. Então, andar com Jesus não é andar correndo riscos. Andar com Jesus é ter certeza, convicção, e a certeza e a convicção poderá ser gerada quando você renunciar a essas coisas. E nós estamos pontuando aqui algumas delas: egocentrismo, consumismo, amante de si mesmo, avarento. Então a própria palavra de Deus também, ela testifica que as pessoas nos últimos dias, serão mais preocupadas consigo mesmas, um tanto quanto presunçosas, soberbas, desobedientes, ingratos, profanos, cruéis, e olha a última: sem amor. Primeira carta de Paulo, capítulo 13, aos Coríntios, ele fala: você pode falar de todas as línguas, você pode falar em línguas estranhas no Espírito Santo, você pode falar em alemão, em inglês, você pode falar vários idiomas, mas todavia, se você não tiver amor, nada disso valerá para você. Então veja bem, o amor também, como que eu vou amar? Muitas vezes você não é amado, muitas vezes você se sente odiado, você se sente menosprezado, injustiçado. São sentimentos enganosos do coração humano para nós. Eu já falei outro dia, não me lembro se foi no café da manhã, se foi com os casais, mas eu disse outro dia para os irmãos: a psique humana, ela tem uma capacidade de induzir o homem ao engano, a enganar alguém, não, mas a enganar-se a si mesmo. Então muitas vezes os seus pensamentos estão conduzindo você para uma vida de engano próprio, e você só vai resolver esse problema a hora que você renunciar a essas coisas que você formata dentro da sua mente. A palavra de Deus, ela diz que o coração do homem é enganoso. Aqui gera a intenção e o pensamento de cunho espiritual, irmão. E daí quando sobe aqui, você já está se auto-enganando, porque você não renunciou a algumas coisas ainda. Então a falta de renúncia vai te levar para a beira de um precipício, vai abrir uma grande lacuna entre você e o Criador. E o Criador, Ele não quer que exista lacunas entre nós e Ele. Por isso que Ele enviou a ponte chamada Jesus, que nos liga ao Pai. Agora, presta atenção, irmão, pega essa palavra para você. Hoje aqui nós estamos falando de uma palavra muito simples. A própria palavra de Deus está dizendo isso para nós aqui. A questão também, é que muitas dessas pessoas de qualidade duvidosa querem andar com Cristo. Você querer andar com Cristo é uma coisa, você olhar para você mesmo e dizer: eu ando com Cristo, eu sou de Cristo. E isso vai consolidar com as suas práticas, com as suas ações, com o seu caráter, com a sua vida pública e também no secreto. Vai consolidar em você isso. Nós precisamos disso, amém? Muitos querem, andar com Jesus
porém do seu próprio jeito, a sua própria maneira de ser, sem algum tipo de renúncia. Então andar com Jesus não é do jeito que eu quero, que eu acho que eu estou certo. Eu tenho que andar com Jesus e tenho que todos os dias entrar na presença dele e falar: Senhor, o que queres que eu renuncie hoje? Porque quando o pai chamou Abrão para renunciar o seu filho Isaque, queridos, você já conhece a história, escute isso, ele não hesitou, ele levou Isaque. Chegado no meio do caminho, Isaque olhou para ele: ô pai, o que é, filho? O burro está ali, a lenha está ali, eu não estou vendo o cabrito, não estou vendo o cordeiro, não estou vendo nada. O pai dele acho que olhou para ele e falou assim: você não sabe de nada, filho. Aí o pai dele olhou de novo e falou assim: ó, o Senhor proverá. Beleza? E ele acreditou na palavra do pai dele. E eu penso comigo que quando Abraão falou isso, ele já profetizou: Deus proverá. Deus proverá. Eu estou profetizando na sua vida nessa noite: Deus proverá tempos e estações de renúncias para você. Deus proverá uma transformação completa no seu ser. Mas escute isso nessa noite, você tem que querer isso. Porque se você não quiser isso, querido, não adianta. Abraão, ele desejou, ele quis ver Deus, ele quis a presença de Deus, e quando Deus pediu o que era mais importante para ele, ele não hesitou. Ele subiu no monte e já ia passar o cutelo no pescoço de Isaque, e a voz de Deus bradou e disse: Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho. E naquele mesmo instante, diz que ele olhou para trás dele, já tinha um cordeiro enroscado no arbusto lá. Agora, você quer ver o que é mais louco ainda? Se você pegar os estudos da história, é exatamente nesse monte que depois é construída Jerusalém, e depois é nesse mesmo monte que Jesus é levantado, erguido na cruz, no Calvário, cumprindo uma profecia, que Deus proverá para si um cordeiro. Deus, ele tomou por providência o próprio Filho Jesus, porque o próprio Filho Jesus renunciou ao seu estado de glória, e veio em sua totalidade de 100% humano, 100% Deus, desenvolvendo aquilo que chamamos de kenosis, que ele se esvaziou de si mesmo para cumprir algo de cunho espiritual. Então eu e você precisamos nesses dias passar por um processo de kenosis, se esvaziar de nós mesmos, para que a glória de Cristo Jesus resplandeça em nós, de dentro para fora, e que possa explodir no olhar daqueles que olharem para nós, e ver de fato Cristo em nós, que é a esperança da glória. Mas sem renúncia, como que a gente vai fazer isso? Não tem jeito. Vamos lá. E um dos maiores conflitos desses novos cristãos é se mostrar verdadeiramente um cristão autêntico. No mundo, como esse que vivemos, que é se mostrar de forma verdadeira e diferente do mundo. Às vezes, por falta de renúncia, nós fazemos as coisas talvez pior do que aqueles que estão no mundo. Alguém olha para nós e diz: você é cristão, mas você está pior do que eu. Então isso para nós é de fato uma vergonha no comportamento nosso. Então a gente precisa imediatamente repensar como tem sido a nossa vida quanto cristãos que somos. Todos os dias, meu irmão, você está lá na poltrona da sua casa, faz um feedback com o papai. Fala assim: papai, eu quero um feedback contigo agora. Como é que eu estou sendo? Estou sendo um filho bonzinho? Eu estou sendo um filho meio ruinzinho? Chega a vara em mim, pai. É difícil, mas é necessário. É difícil às vezes você renunciar, mas é necessário, irmão. Amém? Outro dia eu contei a historinha aqui, tão simples, Um barquinho está afundando, as pessoas vão fazer o quê? Vai todo mundo pular no mar? O barco não afundar? Não. O que tem que fazer? Tira o que não convém, joga fora lá um pedaço de madeira, joga um móvel, vai tirando o peso do barco, mas aquilo que você não precisa para sobreviver. E o que você precisa, você mantém. O que você não precisa, renuncia em nome de Jesus. Essa noite, em nome de Jesus. Amém? Talvez por falta de um conhecimento mais aprofundado do assunto, muitas pessoas se convertem sem saber e sem se envolver em uma nova criatura em Cristo Jesus. E muitos frequentam, até se batizam sem entender o significado do que é renúncia.
Renúncia significa abrir mão, desistir de algo, não querer, deixar voluntariamente, abdicar, abster-se e abnegar e repudiar. Também tem a ver com aquilo que nós estamos falando nessa noite. É você tomar uma decisão de abstenção. Eu me abstenho disso aqui. Eu me abstenho daquilo ali, porque eu sei que não vai me levar para o céu. Se renda a Jesus. Se renda a Ele essa noite. Se renda a Ele essa noite. Se renda a Ele essa noite. Deixe o seu coração na mão dEle, para que você possa caminhar livre, leve, solto com Jesus. As Escrituras, elas mostram também no Antigo Testamento, né, e também no Novo Testamento, que o chamado de Deus, ele exige de nós, muitas vezes, que renunciemos em muitas áreas da nossa própria vontade. E fala que através disso nós podemos então servir ao Senhor de fato. Então, para servir ao Senhor de fato, você tem que ter uma vida de abdicação. Outro dia eu falei aqui, se você quer um exemplo de uma vida abdicada, estude a história da Madre Teresa de Calcutá, e você vai se surpreender com a história daquela mulher. Então veja bem, não se trata de cristianismo ou não cristianismo, se trata de posicionamento que tomamos, e que em sua maioria são às vezes errados aos olhos de Cristo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer para me acertar os negócios da minha vida? Renuncia e olhe para frente. Corra, porque não dá tempo da gente pegar florzinha mais no meio do caminho. Não vai dar tempo de você se distrair com aquela borboletinha bonita que tem o número 88 na asa. Ai, que belezinha essa borboletinha. Eu vou voltar para me ver ela. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, querido. Então você tem que caminhar. Eu me lembrei agora do episódio em que Deus estava tirando aquelas pessoas israelitas da terra do Egito. Deus falou para Moisés: manda um comando para o meu povo, fala para eles apertarem o passo, porque Faraó já está chegando, aumente o passo. Você vai ver que dado um momento, na história, na Bíblia, naquilo que você já viu por aí, de filmes americanos, e alguns filmes aí nacionais, de certa igreja N, que você já viu, que eles estão correndo, avançando os passos, porque o inimigo não dá trégua, ele está atrás. Ele quer derrubar você, ele quer acabar com a sua vida, ele quer ver você longe de Jesus. E o que você faz muitas vezes? Por não renunciar, você facilita o trabalho do inimigo. Você mesmo passa rasteiro em você mesmo. Será que tem jeito? Tem jeito sim, a gente mesmo faz assim e passa rasteiro em nós. Então, de verdade, olha só o que eu estou falando para você, em nome de Jesus. Renuncia, cara. E para de interromper os seus passos, porque o Senhor está te chamando para apertar esse passo aí. Você tem que aumentar a velocidade, irmãos, em nome de Jesus. Lembrei da irmã Vanessa agora, um dia eu vi ela correndo, e a corrida, né, irmã Vanessa? Irmã Vanessa, vocês vão ver ela correndo um dia. E ela falou para minha esposa assim, que vai aumentar a velocidade, mais ou menos assim que ela corre, não é, Vanessa? E ela disse que vai aumentar a velocidade, mas está certo, é isso mesmo. Ninguém nasce sabendo tudo, a gente comete erros ao longo da nossa vida. É normal, querido, você errar, mas você persistir no erro, aí você tem que procurar um psiquiatra, porque ele está ficando meio loucão. Então, em nome de Jesus, avance os seus passos, porque existe um prêmio para você, existe uma recompensa para nós, existe uma recompensa para a igreja. Olhe para alguém perto de você e diga: tem uma recompensa para você, querido. Tem uma recompensa para você, querida. Tem uma recompensa para nós. Uau, que legal isso. Ah, que loucura isso. E a gente fica interrompendo o nosso próprio passo. Eu preciso passar aqui, mas eu vou colocar uma barreira aqui na minha frente. Eu mesmo coloco a barreira. Não faça isso. Não faça isso, porque o Senhor te ama tanto. Ele renunciou da glória dele por você. Então não coloque obstáculos contra você mesmo. Prosseguindo, quando Deus chamou Abraão, né, eu falei para vocês já sobre isso,
ele fez promessas para Abraão. Ele disse para Abraão prestar atenção, né, nas areias, nas estrelas. E ele acrescentou uma palavra para Abraão, disse para ele assim: olha, assim será a tua descendência. Mas todavia, Abraão ele ia ter que passar por um processo de renúncias. A primeira renúncia de Abraão, sabe qual foi? Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Cara, essa palavra aqui é um diferencial para muita gente. Quando a gente está morando lá no fundo da casa do pai, da mãe da gente, ou do sogro, da sogra, é uma delícia, ninguém quer ir embora dali, porque é um aconchego aquilo ali, é comidinha da mãe. Quem já comeu lá na casa da minha mãe sabe o que eu estou falando. Hein, Júnior? O mistério lá, hein, Pâmela? O mistério lá é um mistério de fogo, literalmente. É uma delícia. Mas o Senhor, Ele fala: sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sabe o que é isso? Abraão colocou a mão na consciência dele e renunciou. A casa do pai dele terá. E saiu para um lugar que ele não sabia nem onde era. E Abraão, ele foi acolhido pelo Senhor, porque ele cometeu aquilo que o Senhor ordenou que ele cometesse, que era a renúncia. Então a renúncia, irmãos, ela leva a gente não para a nossa posição, para aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu penso, que eu acho. A renúncia leva você para o ponto onde a vontade de Deus está estabelecida. É lá que Deus coloca você. E quando você está no lugar que Deus estabeleceu, que Deus sonhou, que Deus projetou, que Deus desejou para você, querido, aí sim você está realmente prontinho para cruzar a linha de chegada da recompensa que lhe está proposta para cada um de nós. E essa palavra está registrada lá em capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, Deus o abençoou soberanamente. Essa terra de Ur dos Caldeus, ela representa um ponto que tem a ver com a nossa vontade. Ela representa um lugar que eu acho que eu estou certo, fazendo o que eu estou fazendo, e não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando para você que você tem que estar na posição dEle, na vontade dEle, fazendo renúncias diárias, porque para nós errar é muito fácil. Para a gente cair, irmão, em pecado é muito fácil, mas é difícil para a gente voltar. Então o caminho mais fácil para você voltar na posição que Deus quer é na renúncia. Renuncia, e você vai voltar rapidinho para os braços de papai, e papai te abraçará, e vai fazer um cafuné bem gostoso em nós. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes também de aflições, porque Cristo passou por muitas, mas também na revelação da sua glória, Ele se alegrou, e nós também nos alegraremos. E está registrado lá em Pedro, primeira carta de Pedro, está dizendo exatamente isso, versículo 12 e 13 do capítulo 4. O Senhor, Ele alegra a gente, quando a gente faz uma renúncia, que interfere a gente de ter intimidade com o Pai. Depois disso Ele vem e alegra a gente. Então nessa noite receba mais da alegria do Senhor sobre a tua vida. Fique em paz, coloque paz no seu coração. Vocês todos que estão aqui são amados do Pai. Nós somos amados do Pai, somos feituras de suas mãos. E hoje não somos apenas mera criatura, mas somos filhos, todos irmãos, filhos de um único Pai. Então fale para alguém pertinho de você: você sabia disso? Você é meu irmão? Você é minha irmã? Ó, que presença! Da hora, né? E o pai está organizando uma festinha para os seus filhos. É uma delícia esse negócio. Por quê? Porque não tem aquele conceito, né? Vou fazer uma festa para o meu filho que é mais querido, que tirou as melhores notas na escola, e aquele um que não tirou, vou deixar ele sem festa. Com o papai não rola isso. A festa é para todos. Eu rachei o bico da risada. O Igor disse que a igreja é que nem supermercado, né, Igor? Para todos, colocou lá a marquinha do para todos. E hoje eu dei uma passada rapidinho lá, já inventou uma outra lá, né? Não sei o que mais lá, sei que entrou até o chibata no meio, que diz que Jesus também dá uma chibatada nos filhos, né? Ele teve uma revelação, um negócio, foi mistério o negócio do rapaz, mas eu gostei daquilo. De vez em quando ele fica lá, né, mexendo, lá vem umas ideias assim. E é isso, então a casa do Pai é um lugar para todos.
Sabe por quê? Porque todos nós somos iguais, carregados de emoções, carregados de acertos e desacertos, mas o que nós precisamos mesmo ser carregados todos os dias é de renúncia, para a gente poder caminhar junto no mesmo passo. Ninguém vai ficar para trás. Fale isso para o seu irmão: eu não vou te deixar cair, eu quero te ajudar, conte comigo, eu quero te ajudar. E aqui eu estou falando a verdade do fundo do meu coração, irmão. Eu quero ajudar vocês, porque eu sei que quando eu precisar, vocês também vão me ajudar, como vocês me ajudaram e têm me ajudado. Deus sabe o que vocês têm feito, por mim, pela minha vida, pela obra de Deus, por vocês mesmos. Eu acho que não vou falar mais nada não, porque eu já falei tudo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Só uma coisa que eu quero acrescentar com você, alinhar com você. Diz assim, ó: que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, e que não sejam respondões. Sabe que Paulo está dizendo para Timóteo? Que nós somos escravos de Jesus Cristo, e que a gente deve obedecê-lo, que a gente não deve responder a ele de forma negativa. Então Paulo está dizendo para Timóteo assim: olha, dê uma resposta positiva ao Senhor Jesus. Essa semana mesmo, eu quero que você reflita no seu coração. Eu vou refletir. Qual resposta eu posso dar ao meu Pai? Qual resposta eu posso dar ao Abba? Uma resposta positiva essa semana. Dê uma resposta ao Pai essa semana. O Pai está te chamando, o Pai tem pressa, o Pai quer que você sirva a Ele no reino dEle, o Pai quer que você corra para ganhar almas para Ele, o Pai quer que você leve multidões a conhecer o amor e o nome dEle, mas você precisa desencanar. Fala aí, irmão, desencana, cara. Deixa o encanamento só para o encanador. Eu vou mudar o nome. Deixa o enganamento só para o enganador. E o enganador, você sabe quem que é, né? É Satanás. Ele é especialista no que faz. Agora, o Pai não quer enganar você, o Pai não te engana, o Pai é sincero. E às vezes até o que Ele fala dá uma dorzinha na gente. Às vezes eu já escutei umas palavras do Pai, já fiquei com umas dorzinhas já. Que nem aquele rapaz lá: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Olha a dor que o cara sentiu. Ele não conseguiu renunciar. Quando o Pai falar conosco, vamos obedecer a voz do Pai. Vamos fazer o que Ele orientou a gente a fazer. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora.